Unidade 2. Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 14.1. Conteúdo. Introdução à literatura do Amazonas. Habilidade. Conhecer o cenário histórico em que surge a literatura amazonense e analisar as características das produções de seus mais expressivos expoentes. Muito bem, amigos da Rede Semean, estamos aqui ao vivo para mais uma aula e hoje pense numa aula para lá de especial. Nós vamos falar sobre literatura amazonense. Mas antes disso, quero revisar a aula de ontem, está na tela. E aí está para todo o Amazonas, gêneros textuais, olha só. Você estudou na aula de ontem, letra de música. Lembra disso? Mas, professor Júnior, letra de música é um gênero textual? Exatamente, tá? O que é um gênero textual? São esses modelos de texto. Essa estrutura. Todo mundo sabe como se compõe uma letra de música. Como é que se dá um diálogo? O diálogo, por exemplo, ele tem o que a gente chama de turnos de fala. Por exemplo, está aqui uma pessoa, que eu chamo aqui de A, falou algo. Depois vem o B, fala algo. Depois volta para o A para falar algo. É um turno de fala, outro turno, outro turno. Aqui nós temos 3 turnos de fala. Cada vez que um toma a palavra, é um turno de fala que nós temos, tá? Você viu também a crônica na aula de ontem. O que tem a crônica? Lembra aí do grego cronos, que significa tempo. Lembra disso aí? Pois é, estamos trabalhando questões do dia a dia, questões do cotidiano do nosso povo. É isso que nós temos aí. E você viu também na aula de ontem, olha só, pronomes indefinidos, demonstrativos, interrogativos e relativos. Dá um exemplo de um indefinido aí, professor. Rapaz, quer ver um aqui? Se alguém chegar aí até a sua porta aí na sua casa e falar bem assim, ó. Alguém quer falar com você. Aí você diz assim, alguém? Alguém quem? Pois é, alguém é um pronome indefinido. Você não tem precisão na informação. Tá? Pode ser qualquer pessoa, seu pai, sua mãe, seu tio, namorado, né? Ou um desconhecido, beleza? Pronomes demonstrativos, aquela ideia do este, esta, isto, esse, essa, isso, e aquele, aquela, aquilo. Aqui você trabalhou que o este, perto de quem fala, o esse é perto de quem ouve e o aquele é longe dos dois, tá? Você viu isso na última aula. Vimos também pronomes interrogativos. Você conhece uma pessoa, você pode dizer, qual o seu nome? Qualquer palavrinha que introduz pergunta é pronome interrogativo. Qual o seu nome? Onde você mora? Aí se estiver muito interessado, né? O que você vai fazer hoje à noite? Aí vem conforme o seu interesse na pessoa. São pronomes interrogativos, tudo bem? E os pronomes relativos, o mais comum de todos, o universal, é o que, tá? Mas nós temos também cujo, que você aprendeu o uso. Nós temos o qual, nós temos onde, dentre outros. E aí, quero desafiá-los ao vivo agora. Tá na tela o desafio. E aí? Você sabe? Dá uma olhada aí, olha bem. No ginásio ali, já fiz muitos gols aí nesse ginásio. Aí eu já dei minha aula. Aí temos ali uma
uma igreja, você está vendo ela bem apontada, tem as embarcações, um bote, exatamente. E aí vem a pergunta, o desafio para você. Você conhece essa cidade? Qual a relação da imagem com a literatura amazonense? Brilha que chegou tua hora, garoto, vai! E agora nós já voltamos porque eu quero falar com você. Já revisamos aí sobre pronomes, sobre gêneros textuais, mas eu quero falar sobre a produção literária aqui do Amazonas. E teve, professor Júnior. Isso não é coisa lá da Europa somente? Portugal, França, não é só de lá? Não só. Fique tranquilo porque aqui no Amazonas, aqui na sua região, também houve e há produção literária. Nós temos literatura amazonense. É bem verdade que é preciso mais incentivo, né? Não só aqui, como no Brasil todo, mas nós temos algo histórico aí e que merece ser estudado também. Eu quero ver isso com você agora, tá na tela, observem. Introdução à literatura amazonense. Vamos falar um pouco sobre a prosa. O que é a prosa? São aqueles textos que não são em forma de poesia, tá? São em formas de parágrafos, não em forma de versos. Eu tenho linhas, tenho parágrafos. Então, olha só o que você tem. Foi Gaspar de Carvajal. Meu nego, isso é espanhol, é Carvajal. Esse cara aí jogou a final agora da Champions, não foi? Foi Gaspar de Carvajal, o primeiro grande ficcionista do Amazonas. Ficcionista? Sobre o que exatamente estamos falando? Olha só. Se ele foi um ficcionista, significa dizer que ele trabalhou o quê? Ficção. E a gente vai chamar isso aqui de prosa de ficção. Presta atenção no serviço, garoto. Olha só, ficcionista, o primeiro grande do Amazonas. Brilha, Carvajal. Seu relato fabuloso acerca das... Opa! Vou aqui novamente dar um destaque. Ele fala sobre as índias guerreiras habitantes das margens do Nhamundá. Haha, Nhamundá. Agora sim, hein? Olha só, ele faz um relato fabuloso. Fabuloso lembra as fábulas, hein? Vamos conversar sobre isso já já. Seu relato fabuloso acerca das índias guerreiras habitantes das margens do Nhamundá inaugurou, olha só, teve início, tá? Em pleno século XVI, a literatura ficcional e, por extensão, a literatura amazonense. Então, aí está um resumo para você. Ó, Gaspar de Carvajal trabalhou a prosa de ficção com relatos sobre as índias guerreiras, isso no século XVI, e assim ele iniciou a literatura amazonense. Ah, mais fácil assim não tem, hein? E aqui está o desenho, olha só, das índias guerreiras. Não vai se apaixonar aí, rapaz. Isso aqui é só literatura na veia. Pare com isso. Mas, agora deixa eu acabar com o encanto aí de vocês. Vem comigo aqui, olha só. Olha o que está acontecendo. Você viu lá a Índia bonitona, com a flecha. Teve menino que já estava se apaixonando. Segura essa emoção aí. O que nós temos aqui é o seguinte. Para alguns estudiosos, historicamente falando, porque ele disse que havia havia índias e índios muito grandes. Para alguns estudiosos da história, talvez fossem alguns europeus que já haviam chegado à região há algum tempo e tinham ficado por lá. E eles confundiram cabelo bem grande e pensavam que era uma mulher. Pensava que era a Índia, poderia ser um índio louro, um índio branco vindo lá da Europa, rapaz. O tatu-apu. Não se engane com as aparências. Fique de olho, exatamente. Mas isso daí não é comprovado cientificamente.
o Gaspar de Carvajal falou sobre as Índias Guerreiras. E ele era da expedição, lá, né, quando falamos de Orellana e tal, ele participou da expedição para a conquista de novos territórios, dentre eles aqui a nossa região, né, o Rio Grande, que eles chamaram e tal. E aí ele narra, de forma fabulosa, essa chegada deles aqui e esse contato que eles tiveram com a população local. Né? Fala de índias guerreiras, fala de índios que eram maiores que o mais alto deles, um palmo. Já pensou? O mais alto dos colonizadores era menor que alguns índios amazonenses. Que situação! E é por isso que dizem que seriam europeus que estavam por aqui, chegaram e ficaram por aí. Gostaram da nossa região, né? Se entrosaram ali. Tá? São questões históricas, mas que ainda não há uma certeza, né? São pensamentos, são especulações. Tudo bem? Ele fala também, o Carvajal, sobre o seguinte, ele disse que eles estavam tão mal de alimento na região amazônica que eles tiveram que cozinhar a sola do sapato, o cinto de couro, e eles cozinhavam com ervas finas para o seu alimento. Que situação do Carvajal, hein? Rapaz, um cava desse, uma região dessa tão rica, né? Isso daí, segundo historiadores, né, mostra que eles não tinham habilidades para lidar com a selva, né, para poder obter os frutos, né, a caça e tal. Comendo a sola do sapato. Meu amigo, pare com isso, né? De couro, cinto de couro cozido. Vamos avançando aí. Olha só. Introdução à literatura amazonense. Vamos lá. Talvez esse acontecimento fantástico tenha inibido nossos prosadores, a tal ponto que a prosa amazonense só volta a ter expressão mais de 4 séculos após, com romances e agora vem uns nomes que você precisa memorizar. Você vai encontrar isso aqui em qualquer pesquisa lá do Google, tá? Paulo Jacó, olha só esses escritores, né? Chuva Branca, Márcio Souza, Milton Atum, este aqui eu já tive o privilégio de entrevistar, tá? Então, alguns poetas e alguns escritores da nossa literatura amazonense. Paulo Jacó, Márcio Souza e Milton Atum, para você ter em mente e conhecer um pouco mais da nossa literatura. Pode postar aí no Google, no buscador, que você vai encontrar essas figuras aí ilustres para a nossa produção. Pode avançar aí. Sobre a poesia, nós temos o poema épico A Muraida. Rapaz. Aí está, ó. De Henrique João Wilkins, escrito no último quartel do século XVIII. É o marco inicial da poesia amazonense. Note que lá no século XVI já falamos sobre a prosa amazonense, né? O Carvajal, falando sobre as Índias Guerreiras, num relato fantástico e tal, né? Fabuloso. E agora, no século XVIII, é o marco inicial da poesia amazonense. Pode vir comigo. E aqui nós estamos dialogando sobre como se deu inicialmente essa produção literária no Amazonas e do Amazonas. Né? Produzia-se aqui e sobre aqui. Tudo bem? Essa é a produção que nós temos, que se deu numa prosa ficcional. Nós tivemos também produção falando sobre coisas da terra, tá? Prosa ficcional, e temos agora a poesia, aí já no século XVIII. E vamos continuar o nosso estudo, olha só. A Muraida canta o triunfo da fé católica sobre os gentios habitantes das margens do Madeira. Margens do Madeira, para quem não sabe, olha só, Rio Madeira. Eu já viajei mais de 15 vezes nesse Rio Madeira. Conheço ali Nova Olinda do Norte.
Conheço Novo Aripuanã. É, rapaz, conheço Borba, que é antes de Novo Aripuanã. Aí depois vem Manicoré, depois o Maitá. As margens desse Madeira, olha só, é que ele canta o triunfo desses habitantes que moravam lá. Exatamente, né? Olha só, a fé católica, houve aquele processo de cristianização, pregação do evangelho, né? Na verdade, do evangelho lá da Igreja Católica. Beleza? É a catequização que está acontecendo aqui. E aí, aqueles que não tinham fé, entre aspas, não tinham fé, estavam agora cedendo, né, e ficando adeptos. Beleza? Do ponto de vista do colonizador, um rito de passagem. É isso que ele trabalha aí nessa poesia da Amuraida. É isso que você vai encontrar. Pode avançar aí? Nós temos agora Tenreiro Aranha. Esse daí é nome até de rua, meu amigo, aqui em Manaus. O cara teve relevância, né? Então pense num escritor, num poeta importante aí para a nossa região. Aí nós temos Tenreiro Aranha de 1769 a 1811, olha só. Nasceu no século XVIII, morreu no século XIX. Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha. Nascido em Barcelos, nossa primeira capital. Se assuste não, se hoje é Manaus, um dia foi Barcelos. E hoje é uma terra muito boa para o peixe, né? Piscicultura. Lá é muito forte nisso. Sua obra poética só viria a lume, só teria foco, só teria luz, depois de inúmeras peripécias, em meados do século XIX, 40 anos após sua morte. Sua poesia é simples, com elementos árcades e barrocos. Espera aí. Falando aqui sobre arcadismo e barroco. Vamos já comentar. Com elementos árcades e barrocos, mas prenunciadora do romantismo. Ainda vamos falar sobre romantismo no Brasil, hein? É o primeiro artista autenticamente amazonense. Aí. Nasceu em Barcelos, capital do Amazonas. Produziu poesia com elementos árcades e barrocos. Vamos pensar aqui. No barroco, eu tenho aquele homem dividido. Dividido entre o quê? Entre o céu e as coisas terrenas. Barroco é esse homem paradoxal, cheio de complexos, dividido entre o bem e o mal. E aí, do arcadismo que nós aprendemos até aqui, você lembra aí? É que nós temos o homem simples, tranquilo, sem peso na consciência, não há peso na consciência pelo que faz. Exatamente isso. E ele consegue trabalhar, o Tenreiro Aranha, consegue trabalhar na sua poesia elementos tanto do arcadismo quanto do barroco. Exatamente isso. Ele consegue trazer uma visão de um homem cheio de complexos, paradoxal, todo dividido entre a fé e a razão, entre a religião e a vida mundana, exatamente o que acontece aí. E ele trabalha também o homem que já foge disso, que não está preocupado em dar satisfações à igreja, à sua fé e tal, que é o homem do arcadismo, aquele que se preocupa em não ter preocupações. Ele quer vida tranquila, ele quer vida simples, ele participa daquele tal do carpe diem, ou seja, cantar o dia, aproveitar o momento sem se preocupar com nada. Exatamente. Então, Tenreiro Aranha pega o homem barroco, dividido, cheio de complexos, com o homem árcade e usa os dois elementos em sua poesia. Que beleza, né? Vamos ver o soneto A Maria Bárbara para você.
Se acaso aqui topares, caminhante, meu frio corpo já cadáver feito, leva piedoso com sentido aspeito esta nova ao esposo aflito, errante. Diz-lhe como de ferro penetrante me viste por fiel cravado o peito, lacerado, insepulto e já sujeito, o tronco frio ao corvo antivolante, que de um monstro inhumano lhe declara, a mão cruel me trata desta sorte, porém que alívio busque a dor amara, lembrando-se que teve uma consorte, que, por honra da fé que lhe jurara, a mancha conjugal prefere a morte. Vou pegar para exemplificar para você o último verso. A mancha conjugal prefere a morte. Olha só, retratando aí aquele homem problemático, né, do barroco, aquele homem de complexo, que faz algo ali, mancha conjugal. Percebe aí? Mancha no casamento, engano, algum problema que se tem ali. E ele então trabalha esses elementos. E ao mesmo tempo, aquelas acusações lá do arcadismo, sobre a sociedade baiana, aqueles problemas dos governantes e tal, né, lá do arcadismo, também são retratados aí por ele. Aí você pode falar, mas professor Júnior, a linguagem está muito complicada, tem umas palavras ali que eu nunca ouvi na vida. Fique tranquilo, estamos em que século? 21, beleza? Isso daí foi do século 18, então já faz um tempinho, né? O vocabulário teve alterações aí no decorrer dos anos, mas é língua portuguesa, tá? Vamos avançando, olha só. Ainda nesta introdução à literatura amazonense. Tinha um político que dizia amazonense. Quando ele falava era uma explosão de alegria, fogos para todos os lados e gente chorando. Ai. Aí está. O século XX trouxe a riqueza efêmera da borracha. Sabe o que significa efêmera? Pesquise no dicionário. Isso daqui eu vou dizer para você, tá? Só porque eu tô bondoso hoje. Trouxe riqueza efêmera. Efêmera, sabe o que é? Passageira. Da borracha e também uma grande leva de poetas nordestinos. Século XX trouxe uma riqueza passageira da borracha e também trouxe poetas nordestinos, né? Já que tinha trabalho, né? Precisava-se de mão de obra. Jornalistas, médicos, advogados, aventureiros, que, tal como a mão de obra não especializada, que acabava escravizada em algum seringal distante, vieram atraídos pela ilusão do látex. E aqui fincaram raízes. Meu prezado aluno, essa ilusão permanece hoje. Quando muita gente vem para uma grande cidade como Manaus, ou vai para São Paulo, as grandes cidades, os grandes centros urbanos, em busca de uma vida melhor, de emprego e tal, saem da zona rural e muitas vezes pioram a situação, né? Vivem às margens, ou seja, na periferia, né? Sem acesso à melhor escola, sem emprego, né? É melhor ter uma vida boa, bem estruturada no interior, se é para viver assim, tudo bem? Muita gente desde aquele período já veio com essa ilusão, ó, né? O período da borracha, né? Aquele momento áureo, aquele apogeu, mas que foi efêmero, foi passageiro. Entre tantos, podemos citar como mais expressivos Jonas da Silva, né, piauiense, e Maranhão Sobrinho, cujo nome denuncia a origem geográfica, beleza? Então, piauiense e outro do Maranhão, desses poetas atraídos aí no período do látex. Rapaz, tá percebendo aí o que está acontecendo?
literatura amazonense, coisa boa e heterogênea. Tem gente de várias partes do país sendo atraída pelo apogeu da borracha, que foi um período passageiro, efêmero, mas que iludiu a muitos. E aí acabaram virando escravos lá nas plantações, né, no seringal. Pode avançar. E aí chegamos a um dos poetas mais conhecidos aqui do Amazonas. O poeta Tiago de Mello. Esse aqui eu também conheço pessoalmente, rapaz. Só anda de branco. Nascido em Barreirinha, olha só, outro nascido aqui no Amazonas, no Baixo Amazonas. Inaugura a segunda metade do século com Silêncio e Palavra. Ele lança Silêncio e Palavra, instituindo uma nova ordem na literatura amazonense. Não nascer aqui passa a ser mero acidente. Ih, rapaz! Não nascer aqui passa a ser mero acidente. O que antes era literatura no Amazonas passa a ser literatura do Amazonas. Está entendendo aí o que eu te falei? Exatamente isso. Literatura no Amazonas, literatura do Amazonas, tá? Fala-se daqui, da nossa região. Não fala-se apenas aqui, fala-se aqui e sobre aqui. É isso que nós temos aí. Poeta Tiago de Mello. E ele tem aí umas produções sensacionais, tá? Dentre elas, eu destaco para você os Estatutos do Homem. Se você puder ler, pode digitar aí, pesquisar Estatutos do Homem, vale a pena ler do início ao fim. Um poema sensacional, para mim, o melhor de Tiago de Mello. Pode avançar aí. Toda a obra desse poeta e toda a literatura que aqui se produziu ao longo destes últimos 45 anos está intrinsecamente ligada à terra. E a gente chama isso tecnicamente de poesia, não só isso, tá? Mas o fato de falar de coisas da terra, poesia telúrica, muito trabalhada, quando ele fala sobre a questão da plantação, né, mandioca, né, macaxeira. Então, poesia telúrica, eles fazem isso metaforicamente, né, fazendo alusões a outras coisas, mesmo quando universal, ou é universal por isso mesmo. Tá? Então aí nós temos a nossa abordagem sobre literatura amazonense. Uma produção que se deu em prosa, a prosa trabalhando lá, começando com o Carbarral. Rapaz, hoje ele é jogador, né? Mas um dia ele foi escritor, né? Viajante, escritor lá, cronista. Carbarral falou sobre a alimentação deles, complicada, justamente porque não tinham habilidades boas para saber usufruir do melhor da região. Falou sobre as Índias guerreiras, e isso de forma fabulosa. Tivemos aí a poesia na terra e da terra. Uma poesia que fala sobre as coisas da nossa terra, poesia telúrica e muito mais que isso. Temas que saíram daqui e que se tornaram universais. O poeta Tiago de Mello é conhecido no Amazonas, no Brasil, e ele tem uma grande relevância na América do Sul e é conhecido mundialmente. Nós estamos muito bem representados. A sua aula continua no próximo vídeo.